Estava muito difícil, mas finalmente conseguimos iniciar. A live vai ser sobre a alimentação, de modo como influencia a acne, como tu disseste e muito bem. Se quiseres dar uma introdução, a introdução que disseste há bocado estava ótima. Se quiseres começar Uhum. tu, Em relação à acne, portanto, só estava aqui a partilhar uma curiosidade de que se nós formos ao Google colocar lá a questão da acne, o Sistema Nacional de Saúde vai nos dizer que a alimentação não tem influência. E quando vamos pesquisar a nível de artigos científicos, não é? Elizabeth, tu e nós temos a fazer aqui este trabalho desde janeiro. O que é que acontece? Há muita evidência, sim, de que a alimentação e o estilo de vida todo influencia na saúde da nossa pele. Hoje decidimos falar sobre a questão da acne em idade adulta. No entanto, tudo o que é saúde da pele tem a ver com, já ia aqui dizer, mas tem a ver com a alimentação e estilo de vida, ok? Pronto, e agora, exatamente. diz, Sim, eu diz. também me deparei na minha pesquisa, também me deparei que muitas fontes de conhecimento dizem que a alimentação não está relacionada com a parte da acne, mas por isso também é que é bom este tipo de partilha de conhecimento, porque nada melhor que uma pessoa da área para nos explicar se realmente tem impacto ou não na saúde da nossa pele. Porque para além de cuidarmos a pele por fora, é essencial nós estarmos a cuidar a nossa pele por dentro, não é? Dar-lhes os nutrientes necessários para também que o trabalho feito pelo skincare não seja em vão, não é? Porque não vale nada nós colocarmos os melhores cremes, os melhores ativos, se não estamos a colocar uma boa alimentação, uma rotina boa de sono e tudo isso. Uhum, ok. E é de notar que na idade adulta a prevalência da acne é muito maior em mulheres, ok? Em homens é algo muito raro. Portanto, alguma coisa aqui por detrás tem a Exatamente. ver. Olha, quero-te Exatamente. apresentar aqui a falar sobre acne. O que é isto da acne? Assim, a acne tem muito que se lhe diga, é um problema de pele ainda bastante comum, quer nos adolescentes, porque nós vemos imensos adolescentes, eu no meu dia a dia de farmácia vejo imensos adolescentes com esse problema, mas também tem havido um aumento crescente nas pessoas em idade adulta, principalmente a partir dos 25 anos. E o que é que acontece? Realmente o público adulto é essencialmente mulheres. Enquanto que nós na acne juvenil temos um público essencialmente masculino com acne na adolescência. Portanto, o que nós precisamos de entender aqui é que a acne é um problema de pele que está muito relacionada com a oleosidade, com o aparecimento de borbulhas, os pontos negros, e tudo isto leva não só ao impacto visual, mas também ao impacto de saúde, claro, mas também um impacto na autoestima emocional. Eu vejo muitas pessoas que ficam realmente com a autoestima em baixo, com problemas psicológicos, tudo isso por causa de um problema de pele, e que é um problema de pele que tem impacto e não podemos sequer dizer que não é importante, porque realmente é importante e há coisas que nós podemos fazer para ajudar a melhorar. E então o que é isto da acne? A acne, é como eu estava a dizer, nós temos glândulas sebáceas no nosso organismo, na nossa pele, que vão produzir sebo, certo? E esse sebo é importante para nós, é importante para a nossa pele, é importante para se manter um equilíbrio na nossa pele, mas também quando esse sebo é produzido em excesso, nós aqui temos um problema, ou seja, tudo que é em excesso não é só na pele, mas tudo que é em excesso é um problema. Portanto, temos três formas de criarmos essa doença na pele, esse acne. Ou seja, existe quando há hipersecreção dessas glândulas sebáceas, ou seja, nós temos aqui um aumento. Esse aumento deve-se muito por hormonas, que são os androgénios. Daí, muitas vezes, na fase adulta, ter a ver com desequilíbrios hormonais. Portanto, muitas vezes, não só, e já falando aqui um bocadinho no tratamento, muitas vezes não é necessário só o skincare, tem que se ver o médico, tem que se consultar o médico, porque muitas, e eu agora falo aqui em nós mulheres que temos mais tendência a ter esse tipo de acne, muitas vezes esse acne pode estar relacionado ao síndrome ovário poliquístico, ou seja, aqui pode haver uma maior produção de androgénios e nós estamos a dizer às nossas glândulas sebáceas, entre aspas, produzam mais sebo, produzam mais sebo. E há assim, por isso é que muitas pessoas têm, por exemplo, aquela oleosidade excessiva que basta passar o dedo e já se nota aquele brilho excessivo e daí levar à proliferação, então, à formação de borbulhas e pontos negros, pontos brancos, tudo isto associado. Mas não só é o sebo que vai proporcionar essa formação de borbulhas. Como nós falámos e bem na reunião que tivemos, há uma hiperqueratinização muitas vezes da nossa pele. O que é que acontece? As células mortas, nós temos poros na pele, certo? E as células mortas vão-se acumulando, se nós não proporcionarmos a higiene necessária, as células mortas vão-se acumulando nos poros e pode haver um bloqueio dos poros e daí haver uma maior inflamação e formação de borbulhas, certo?
Estes dois pontos assentes vão levar a quê? À proliferação excessiva, lá está, estamos novamente a falar dos excessos, à proliferação excessiva de micro-organismos. E é bom termos micro-organismos na nossa pele, aliás, a nossa pele tem um microbioma, que temos micro-organismos na nossa pele que trabalham em equilíbrio connosco, é bom tê-los, mas, mais uma vez, em excesso é mau. E neste caso, como nós temos muita produção de sebo, temos uma hipercreatinização nos poros, tudo isto vai fazer com que os micro-organismos vão proliferando muito mais rapidamente e formar as tais borbulhas que incomodam, não é? A parte da borbulha, dos pontos negros, principalmente aqui nesta zona. Mas há uma particularidade também, porque essa formação de borbulhas, que primeiro, por exemplo, começa com pápulas assim mais vermelhas, mas depois pode originar as pústulas, que têm assim, tipo um poro, um pus assim amarelo, isso vai indicar infecção no próprio poro, não é? E essas borbulhas na fase adulta não aparecem tanto como na fase adolescente. Nós estamos habituados na fase adolescente, principalmente aqui nesta zona que aparece muito. Pronto, na nossa fase adulta nós vamos ter essencialmente nesta zona inferior do rosto, vamos ter na zona do queixo, na zona das maçãs e é aí muitas vezes que aparecem esses sintomas associados à acne adulta. Portanto, existem inúmeros fatores que podem estar associados, nomeadamente e essencialmente, isto tudo é essencial, o desequilíbrio hormonal. Ou seja, nós ali temos alguma coisa que temos que perceber que não está bem, que está a gerar a acne na pele. Não é só, vou a um dermatologista, ok, isso é importante, mas é importante também ver a parte das hormonas, que ali pode haver um desequilíbrio hormonal. E também, quais são fatores que podem agravar, mas isso podem agravar qualquer problema de pele, que é a parte do stress, e aqui dou uma ressalva, é a parte de experimentar produtos que a mais, ou seja, é muito bonito, nós vamos para o Instagram, vamos para o TikTok e vemos produtos, os meus preferidos do Mercadona ou do Intermarché, ou seja o que for, e vemos, este creme é bom porque ele custa 2 euros, eu vou pôr na minha pele. Temos de ter um bocadinho, ok, aquele creme pode ser bom para aquela pessoa, mas para a nossa pele até danificar a barreira cutânea. E muitos problemas, agora, hoje em dia, que eu vejo nas minhas consultorias é a introdução de produtos que não são adequados de todo, porque nós vemos nas redes sociais, ou seja, temos que também ter ali um espírito crítico sobre que produtos vamos colocar na nossa pele. Portanto, isso também, para além do stress, do desequilíbrio hormonal, isso também é uma das causas que pode danificar a barreira cutânea da nossa pele e pode realmente prejudicar e levar à formação das tais borbulhas, das tais irritações, portanto, muito cuidado com esse tipo de informações. É ótimo nós termos alternativas mais baratas, é muito bom para quem também não consegue ter produtos assim, porque é dispendioso ter uma rotina de skincare, não é? Mas temos de ter sempre atenção ao que vamos colocar na nossa pele, não é porque deu resultado no vizinho que vai dar resultado em nós. E outro fator muito importante é a parte da alimentação, então, não é? Que tu aí já entras com todo o conhecimento que tens em como é que a alimentação realmente pode influenciar, porque perguntas que me dizem muitas vezes é a parte do chocolate, do leite e não sei o quê, portanto, se calhar tu consegues me responder melhor a esse tipo de sugestão, de pergunta. Ok. Então, vou dar aqui uns toquezinhos, ou seja, vou complementar aqui um pouquinho daquilo que falaste em relação à definição. Porquê? Para fazer este paralelo com estilo de vida e alimentação. Porque se forem ver a definição de acne, é uma doença inflamatória crónica, portanto, como é que chama aquela parte do, tem o pelo, que agora esqueci, espera que eu É vejo do aqui. folículo pilosfáceo. Exatamente, ok, pronto, do É folículo o pilosfáceo, ou seja, exatamente. Sim, estava exatamente. a dizer que é aquele folículo que está muitas vezes segregado ao pelo, em que produz o sebo para ajudar, também, lá está o tal equilíbrio, é preciso sebo, a nossa pele precisa de sebo, não pode ficar totalmente sem isso. Exatamente. Ou seja, e como é uma doença inflamatória da nossa pele, o que acontece? Eu preciso, tudo o que for uma alimentação inflamatória vai gerar mais inflamação, mais exacerbação portanto, da acne. O que acontece? Estavas a falar na questão dos fatores que predispõem para. Nós não falamos aqui na questão genética, mas também há aqui um fator genético. Se eu já tenho alguém na família, eu tenho este fator. Mas porquê que eu falei nisto? Porque não é para usar desculpa. Se eu tenho condição genética que me predispõe para acne, então os cuidados que eu preciso de ter são ainda mais importantes. Nomeadamente, ok, como é que está a minha saúde emocional? Falaste na questão de stress, muito bem. Como é que está a minha rotina de higiene? Porquê? Porque imagina, eu já queria falar, mas o que é que acontece? Porque a poluição
é um agressor, ok? Gera aqui stress oxidativo e que vai influenciar no tipo de sebo que eu estou a produzir e gerar inflamação ou não. Ok, portanto, aqui na parte dos cuidados, como é que está a minha alimentação? Como é que está o meu sono? Como é que está a minha atividade física? Como é que está? Lá está. Porque todo o estilo de vida influencia a minha produção hormonal. Okay? Então, okay, pode haver aqui um fator genético, sim, mas isto quer dizer que eu preciso ter ainda mais atenção a tudo aquilo que eu faço na minha vida, ok? Para então para não deixar que haja o gatilho para se manifestar esse gene. Depois aqui já falaste na questão do síndrome dos ovários policísticos. Muito importante, ok? Portanto, e já vi isto esta semana em consultas, o que acontece? As mulheres tiveram uma menstruação muito precoce, por volta dos 11 anos. Isto aqui é típico de quê? De termos então excesso de hormonas androgénicas e que é preciso depois verificar porque, ok, no caso que eu estou a falar, verificou-se sim um SOP, ok? Ainda na adolescência, ou seja, e o que é que isto quer dizer? Sempre que ouvirem falar em síndrome dos ovários policísticos, lembrem-se de resistência à ação da insulina. Ou seja, e portanto, isto aqui tem uma ligação. Falaste muito bem. Quando nós produzimos, ou seja, pessoas que têm acne têm uma produção excessiva de sebo e uma diferença na composição do sebo. Pessoas que têm acne têm, ou seja, o sebo aqui é um conjunto de óleos, um conjunto de gorduras, ok? E verificou-se que as pessoas que têm acne têm menos quantidade de ômega 6. Ou seja, é uma gordura com menos ômega 6. E têm gorduras que estão oxidadas. E gorduras oxidadas, como por exemplo os fritos, nós sabemos que são inflamatórios. E na pele igual, uma gordura que está oxidada por poluição, por stress mental, ok? E outros fatores, ok, vai estar a estragar o tipo de gordura que eu lá tenho. Então aqui eu já consigo perceber, se isto é uma doença inflamatória, eu preciso de tirar da minha vida alimentos que inflamam. Típico. Agora pensa aqui a tua ajuda, Elizabeth. Qual é assim, a alimentação? Ok, assim, de quem não é muito da área, mas também se interessa, qual é a alimentação assim que prejudica? Tipo, básico que as pessoas. Acho que É as assim, pessoas sabem. eu acho que hoje em dia, é assim, não é a minha área de todo, mas eu acho que hoje em dia as pessoas consomem muitos processados e o parte do açúcar, isso já vai gerar a inflamação. É assim, espero não estar a dizer asneira, mas hoje em dia é muito isso, é os processados, o açúcar, tudo isso gera inflamação no nosso organismo. Exatamente. E agora, para vocês perceberem melhor, vamos pegar nos adolescentes. Têm muita acne. Ok, estão ali a produzir testosterona, ali com força, certo? Mas qual é a alimentação que eles têm? Não é? Sim, Portanto, também é começa uma essa alimentação. casa, porque os adolescentes não é, fazem o por norma um adolescente não vai cozinhar para ele, não é? Eles veem os exemplos que têm à sua volta, mas sim, hoje em dia é muito isso, é o consumo excessivo de alimentos inflamatórios, que Isso, realmente vão causar todo esse tipo de, não só na acne, mas também vão influenciar na rosácea, problemas de dermatite seborreica, tudo isso vai influenciar, até porque nós falamos aqui na acne, que é um excesso da produção de sebo, porque realmente a alimentação já vais dizer que vai interferir, mas nós também temos excesso de produção de sebo no nosso couro cabeludo. Isso forma-se dermatite seborreica, formam-se todas essas patologias que realmente causam transtorno na vida, não é? Visualmente, assim, a saúde é importante, mas visualmente também não fica bonito, não é? uhum. Isso. E lá está. E o tipo de alimentação que eu estou a consumir, ok, está-se a manifestar na minha pele, mas internamente como é que aquilo estará? Ok? Porquê? Exato. Porque há uma grande ligação entre a saúde da pele e a saúde do meu intestino. Então, ok, o que é para tirar? Se eu tenho questões, problemas de pele, de qualquer tipo, ah, então é para retirar tudo que seja alimentos processados. Sim, do género pizzas, bolos industrializados, ok? Pronto, ou seja, isso aí a pessoa já tem uma noção. Ou seja, tudo que é refrigerantes, sobremesas, doces, essas coisas, ok, sim. Porquê? Porque a literatura científica mostra que o que é que mostra que alimentos de alto índice glicêmico e uma alimentação com refinados, ou seja, uma alimentação que promove mais libertação da insulina, vai estimular as glândulas sebáceas a produzir sebo. Então, Ok. lá está. Ou seja, o que é uma alimentação mais refinada? O que é uma alimentação que promove a libertação de insulina? Tudo aquilo, ok, que seja doces. Portanto, não só o açúcar em si, mas chocolates mais doces, não estou a falar de chocolate negro para já, mas ok, os chocolates doces, conseguimos perceber,
conseguimos perceber o pão branco, conseguimos perceber o consumo em excesso de arroz, de massas, de farináceos. Porque, vou aqui dar um exemplo daquilo que é típico nas consultas. Nas mulheres, as mulheres são muito dadas à parte emocional. E tipo, se for preciso, de manhã é uma torrada, ok, na torrada eu tenho essencialmente hidratos de carbono, um bocadinho ali de gordura, mas ok, até uma gordura inflamatória, dependendo do se é margarina ou não. É assim, Ok, vai ser uma torrada. desculpa te interromper, mas principalmente na fase da menstruação, não é? Que uma pessoa fica carente de alimentos ricos, é muita gordura, é torradas, é açúcares, é coisas A assim. alimentação rica em hidratos, ok? Aí já falaste nisso aí. Quero deixar esclarecer que o problema não está nas gorduras. A pessoa produz mais gordura, mas Certo? é por estímulo de insulina. Insulina e de IGF-1, que já vou falar. Ou seja, a insulina tem a ver com o consumo de açúcares e de hidratos, ok? Portanto, temos que perceber que, mesmo em mulheres que não aparecem com SOP, são mulheres que não podem fazer um consumo normal ou excessivo de hidratos. Aquele metabolismo não está preparado para isso. E pessoas com acne é igual. Portanto, se eu tenho um problema a nível hormonal, os açúcares aqui, os hidratos de carbono, não vão de todo ajudar. Então, passando aqui exemplos práticos. Okay, a pessoa começa com um pão com qualquer coisa, depois vem uma barrinha de cereais de 50 calorias, vem umas bolachas de água e sal, vem umas tortitas, depois chegamos ao almoço. Ok, chegamos ao almoço e o que é que eu tenho lá? Tenho mais quantidade de arroz, legumes, mas um pouquinho de carne, ou de peixe, ou de ovos, o que é? Ou seja, há muito esta tendência de comer mais hidratos e muito menos proteína. Gordura, fugimos dela, mas a gordura é a nossa melhor amiga, que já vamos ver. O que acontece? Mesmo na questão Isso. Mesmo na questão das papas de aveia, o que é que eu vejo muito? Faz papas de aveia, mas são mais à base de hidratos. Ou seja, temos os flocos de aveia, temos uma bebida vegetal que às vezes é de aveia também, mais hidratos, ou de arroz, mais hidratos. E colocamos fruta. E ainda há quem coloque mel, ok? Ou seja, assim estamos a consumir o quê? Só basicamente hidratos de carbono. E, ok, e não estar a fazer uma alimentação que seja efetivamente anti-inflamatória. Okay. Então, terem atenção ao consumo dos hidratos de carbono, ou seja, mesmo alimentos da natureza, ok, a batata, certo? Mas como é que eu estou a conjugar essa batata e que quantidade? Porque no todo, a refeição que eu faço precisa de ter baixo índice glicémico, ou seja, eu preciso de colocar lá fibras e gorduras para baixar aquele índice glicémico daquele alimento que tem mais açúcar ou hidratos, digamos assim. Ok, na questão das gorduras, então, será que se eu tenho acne preciso de reduzir as gorduras? Então, para termos uma alimentação anti-inflamatória, estes são as gorduras que têm propriedades anti-inflamatórias. Que gorduras é que são para colocar? Estamos a falar de abacate, de sementes, de frutos secos. Isto contém o tal ômega 6 que eu preciso para ter uma boa, lá está, estamos a falar muito bem, qualidade de sebo. Isso, estamos a ter gordura na pele, não é? Porque a pele é uma barreira de proteção. A gordura hidrata-nos, a nossa pele, e protege-nos. Então, ok, eu preciso ter lá gordura, mas é da gordura certa. Então, gordura anti-inflamatória. Azeite, abacate, frutos secos, sementes. Ok? É usar mais isto na nossa alimentação. E juntamente com estas gorduras vai vir também, não só as gorduras anti-inflamatórias, como vitamina E, um potente antioxidante. Exatamente, ok? A vitamina A também, e que também se usa, não é tópica, nos cremes, o retinol. Sim, também se usa a tal vitamina E como antioxidante. Olha, estás a ver? Ou seja, não é só pela pele, mas também endogenamente eu preciso destes níveis aqui. Sim, okay. Sim, hoje em dia, pronto, os alimentos não têm grandes quantidades desses nutrientes. O que eu tenho ideia é que os alimentos estão cada vez mais processados, mais falsificados, entre aspas, e a quantidade que eles disponibilizam desses nutrientes é cada vez menor. Claro que nós vamos comprar um abacate, já não tem a quantidade de gordura que nós deveríamos ingerir do que se nós comprássemos há alguns anos atrás, não é? É tudo muito industrializado. Ok, é por isso que se nós formos para produtos que sofreram alguma transformação, por exemplo, se formos para o pão, se formos para bolos, para queques, aquilo, claro, de nutritivo não vai ter.
É por isso que, o que é fácil para sabermos o que comer? Muitas vezes as pessoas dizem, mas assim, pá, se eu não como pão, se eu não como, ok, o que é que eu vou comer? Fácil. O que é que vem do Da quintal? natureza. Isso. O que é que vem da natureza? O que é que vem das Boa, boa. árvores? O que é que vem Quantos de menos uma quinta que tem passos, casa? quantos menos passos tiver para o consumidor final, melhor para nós. É Hum, isso. Isso. Ok, porque assim, em termos de gordura, o alimento vai ter a gordura, ok? O que é que acontece? O solo é que está mais desgastado e pode não ter tanto magnésio, não pode ter tantas vitaminas e minerais, mas o teor de gordura e de hidratos permanece. O teor vitamínico é que não. Agora, a parte da suplementação, sim, também faz sentido, não só tópico como oral. Porquê? Porque se fizermos análises, verificamos que as pessoas têm baixos níveis. Porquê? Por causa do problema na absorção. E então, daqui já falo na questão do intestino. De 25. O intestino está diretamente relacionado com esta questão aqui da acne. Porquê? Tu falaste muito bem. Nós temos um microbioma na nossa pele, temos um conjunto de bactérias. E no nosso intestino também temos muitas bactérias. Nós somos mais bactérias do que células humanas. O que acontece? Um desequilíbrio no meu intestino, um desequilíbrio no microbioma intestinal, gera também desequilíbrio no meu microbioma da minha pele. Igual nas minhas axilas. Nas minhas axilas eu também tenho uma população de bactérias. Se a pessoa tem um cheiro muito forte, muito intenso, está com um problema intestinal e que se manifesta ali também. Então, o que acontece? Aquilo que eu vou comer precisa de nutrir o meu intestino. E mais importante ainda, eu preciso de ter uma alimentação que não inflame o meu intestino. Quando nós falamos em alimentação anti-inflamatória, eu preciso de conhecer quais é que são os alimentos que a mim inflamam, que são diferentes dos alimentos que te inflamam a ti, Elizabeth. Porquê? Tem a ver com a genética, tem a ver com a forma como eu nasci, tem a ver se fui amamentada, se não, pronto, há aqui muitos fatores. Agora, o que acontece? Por exemplo, para mim, Sílvia, que tenho o gene para alergia ao leite e que me expus muito ao leite e que não fui, que não nasci de parte natural, portanto tenho muitos fatores de risco, e que me expus a esse risco, eu reajo ao leite e derivados. Como não é na minha pele, é a nível medicinal. Portanto, inchaço, cólicas, prisão de ventre, ok? Pronto. E eu precisei de ouvir o meu corpo e fazer esse ajuste. Okay? Ou seja, então, não é? se eu quero ter uma. O que é uma alimentação anti-inflamatória para mim? Além do básico que eu falei, é não consumir laticínios. Ok. Ou seja, então, a pessoa que tem acne precisa de descobrir que alimentos é que são inflamatórios para ela. E questionem-se, como é que está o meu cocó? Vou todos os dias à casa de banho? É um cocó saudável? Eu como e fico inchada ou não? Eu sei que já são aqui alguns sinais que podem indicar como é que está a saúde do intestino. Porque lá está, se eu tenho o intestino irritado, inflamado, não é? Ou seja, como é que é inflamado? A pessoa está inchada, tem gases, tem infartamento. O que é que acontece? E o cocó não é saudável, ou tem prisão de ventre, ou tem diarreias, ou fezes moles. Eu não estou a absorver bem os nutrientes. São pessoas que às vezes até têm anemias, ou têm um B12 muito baixa. E depois, claro, é como está a dizer muito bem. A pessoa não vai conseguir absorver corretamente a vitamina A, a vitamina E, okay? O zinco, também é importante para a parte da saúde da pele. E tudo isso. Okay? E é uma grande relação, é uma grande relação do tipo de bactérias que eu tenho no intestino, porque elas podem estar a produzir substâncias tóxicas e depois isso vai para a corrente sanguínea e depois manifesta-se toxicidade na nossa pele. Também. Ok. Coisas muito interessantes. Sim. Queres-me perguntar alimentos em específico, só para te dar, para eu pausar aqui um pouquinho e falar? É assim, aproveito também para dizer que se alguém tiver alguma questão também pode perguntar nos comentários que nós vamos respondendo. Alimentos específicos que toda a gente quer saber, mas eu acho que já estamos mais ou menos esclarecidos, era o chocolate, mas a parte do chocolate tem também a ver com o açúcar, que é que é um alimento inflamatório, não é? Mas em relação ao chocolate preto, o cacau. Excelente questão. Então, não há que ter medo das gorduras, há que ter medo das gorduras sim que são inflamatórias. Fritos. E uma coisa importante, o ômega 3, eu falei do ômega 6, que está presente nas sementes, é muito importante. É muito importante o consumo de sementes de sésamo, porque elas têm um componente
que vão fazer com que o meu ômega 6 não se torne inflamatório. Pronto, ok. Então, consumir sementes, incluindo também a semente de sésamo. Depois, o que é bom? É o ômega 3. Este sim, pode ser necessário suplementar. Informem-se, ok, com farmacêutico nutricionista ou médico para saber a dosagem e um de qualidade, que não é. Ok, já ia dizer uma marca, mas estão a ver aquelas marcas fit que se fala por aí, não é para usar esses ômegas, ok? Porque não tem selos de segurança. Garantia. O que é que acontece? O que é que acontece? Então, o ômega 3. O peixe tem ômega 3, certo? Mas se eu frito o meu peixe, se eu asso a alta temperatura o meu peixe, se eu esturrico o meu peixe, aquele ômega 3 já era. Não tem ômega 3. Ele é Porque eu oxidei. ok. Sim, sim. Mesmo nas sementes, se eu quero tostar sementes, eu preciso de saber a temperatura. Porque tudo que é ômega 3 é muito instável a altas temperaturas. É por isso que para fritar temos que ter cuidado, ou para cozinhar, precisamos saber qual é que é a melhor gordura para cozinhar. Ok, cozinhar com azeite, para já aquela mais consensual, fritar também, sendo que se deve evitar a fritura porque é uma gordura depois que já é transformada em inflamatória. Mas lá está, aqui ao assar peixe, ok, temperatura, como é que a gente faz? Coloca mais ou menos 180 graus, 190, mas cobre o peixe. Cobre através, ok? É preferível, no caso do peixe, consumir estufado, cozido. Okay? Ou então, pronto, assar, mas ter esta atenção, porque senão vai oxidar e eu não vou ter ômega 3. Pronto, aqui um exemplo. Chocolate, vamos a ele. Então, é assim, o chocolate, os estudos feitos com chocolate não identificam qual é que é o tipo de chocolate, não identificam quais são os ingredientes. Mas, tendo em conta o público que eles estudam, dá para perceber que é um chocolate que vem, claro, que é um chocolate de leite e que é um chocolate com açúcar. Portanto, isso sim é que vai influenciar na acne. No entanto, fizeram estudos, encontrei poucos, fizeram estudos em que deram inclusive cápsulas de cacau, só cacau, e que também fizeram um estudo em que deram 20 gramas de chocolate, 99% de cacau, só que é assim, os estudos foram pequenos, foram apenas com 25 pessoas ou com 19, ok, foram com poucas pessoas. Nesses estudos mostraram que houve sim mais exacerbação da acne, mesmo com o chocolate negro, com bastante cacau. Eu acho um bocadinho esquisito, porquê? Porque o cacau contém flavonoides, que são antioxidantes, tem propriedades anti-inflamatórias. Portanto, eu não associo o chocolate negro à acne. No entanto, se a pessoa tem uma alimentação super ok, tem um intestino saudável, ok, cuida da parte do stress, e se come chocolate e nota, ok, aquela pessoa tem uma sensibilidade maior ao chocolate negro, ok, é retirar. Exato. Vai muito por aí. Ok, em questão, não falei, mas o leite. Alguém fala na questão do leite? É assim, a mim falam muitas vezes na questão do queijo, mas que pode estar associado à mesma questão do leite, acho eu, de relativa à lactose, não será? Não sei, em relação a esse assunto estou um bocadinho verde. Mas é bom dizer, porque eu quero saber, não é, de pessoas que não são assim tanto da área. Então é o seguinte, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas falam na questão da lactose, certo? É o açúcar do leite, ok? A lactose é o hidrato de carbono do leite, ok? E vai mexer com a insulina, sim, certo. No entanto, temos que nos preocupar também com a questão da caseína e é a caseína, ou seja, é a proteína do leite que muitas vezes gera problemas nas pessoas. E as pessoas associam que é lactose e passam para alimentos sem lactose, mas continuam com os sintomas gástricos e digestivos. Então, portanto, a pessoa precisa de perceber se tem alguma reação, sensibilidade à proteína do leite da vaca. Portanto, se tiver, ok, retirar. No entanto, o leite em si, e depois os seus derivados, têm dois componentes negativos para a questão da acne. Ok, já falamos na questão portanto, aqui do hidrato de carbono, não é? Da lactose, e que gera aqui mais insulina vai gerar mais produção de sebo, produção do sebo vai gerar mais inflamação. Mas o leite também tem um componente, uma hormona, digamos assim, que é o IGF-1. O IGF-1 é igual, é como a insulina, é como estas hormonas que nós temos aqui no nosso corpo. Ou seja, o leite, sim, é um componente que vai gerar mais produção de
sebo, vai estimular as nossas glândulas a produzir mais sebo. Pronto, o leite. Agora, o que é que acontece? Se o leite for fermentado, o teor de IGF-1 é reduzido. No entanto, tem lá na mesma a presença da proteína, que pode ser inflamatória dependendo da pessoa. Okay? Outros componentes, ok, antilaticínios é. Depois, o que é que acontece? O leite e também as carnes são ricas em leucina. É um aminoácido. A leucina é um aminoácido que está presente na carne de laticínios. E este aminoácido vai ativar uma via inflamatória, que é a via do complexo do mTOR. Pronto, ou seja, quem tem acne deve evitar o consumo de leite por esses fatores. Ou seja, há vários componentes no leite que ativam vias inflamatórias e, portanto, irá exacerbar a acne. Ok, acho que ficou esclarecido. E o queijo, portanto, o que acontece? Eu, para produzir queijo, tenho muito mais quantidade de leite. É muito leite ali. Portanto, daí a pessoa sentir. Também pode ser da gordura saturada, porque há um tipo de gordura saturada, o palmitato, que também vai ativar a via do mTOR e gerar mais inflamação. Vai alterar aqui a parte hormonal. Tinha aqui mais uma coisa para te dizer em relação a isso. Deixa eu ver aqui se eu recordo. Ok, acho que é isso. Já falei daqui da parte do intestino, já falei aqui Se da parte. tiverem algum alimento, quem está a ver o direto, se tiver algum alimento que queira perguntar, também estejam à vontade para perguntar. Neste caso, queres falar sobre mais algum alimento? É interessante que quando eu coloquei a caixinha de perguntas sobre que alimentos é que associavam à acne, colocaram o chocolate, ok? E colocaram gorduras. Interessante como é que ninguém falou no açúcar. No açúcar, exato, pois. Eu ia mais direta para o açúcar, mas pronto. Ok, é isso mesmo. Pronto. O álcool, ok? Portanto, o álcool sim também tem aqui um poder de mais inflamar, mais inflamação, ok? A nível de vitaminas, portanto, já falei, é interessante dosear o nível de zinco que a pessoa tem, consumir lá está, as sementes têm zinco, a carne tem zinco e também, lá está, se houver necessidade de fazer suplementação, principalmente as pessoas que não têm uma boa digestão, têm pouca acidez no seu estômago, vão gerar, portanto, vão ter menos absorção dos minerais, portanto, pode aqui fazer sentido. O zinco e também a vitamina B3, que também costuma ser usada também nos cuidados da pele. E com esta aqui, deixa perfeita para tu nos falares como é que cuidar de uma pele que é oleosa. Sim, é assim. Pronto, muito obrigada. Foi super esclarecedor, eu acho, em determinados alimentos. Pelo menos eu tinha grandes dúvidas, era no chocolate, que eu acho que toda a gente é feliz a comer um chocolatinho, mas realmente às vezes, de vez em quando, aparecia-me aquela borbulhinha chata, portanto, tentei evitar ao máximo. E a parte do queijo, que também é o foi tipo de chocolate? Chocolate negro? qualquer chocolate. Ok. Qualquer O chocolate de leite tem o leite, não é? E tem o açúcar, ok. Mas é mais, por acaso é mais no chocolate de leite, não é tanto no chocolate negro. No chocolate negro até nem noto grande coisa. É mais mesmo no chocolate de leite, quando exagero, nota-se logo a borbulhinha, nota-se logo que eu andei a experimentar um chocolatinho. Mas pronto, em relação a cuidados de pele, que é para darmos aqui a finalizar o nosso direto, muito importante começarmos com uma rotina consistente. Eu sei que a acne pode já vir da adolescência, pode já estar tratada e dar uma nova recidiva na fase adulta, mas é muito importante cuidarmos da pele. Não só quem tem acne já instalado, mas também para evitar que venha a desenvolver determinadas borbulhas ou oleosidade. Portanto, é muito importante. Começando por o primeiro aspecto que é extremamente importante, que é a limpeza do rosto. A limpeza do rosto, a meu ver e na minha opinião, ela deve ser feita de manhã e à noite. Por que é que eu estou a dizer a meu ver e na minha opinião? Há muitas informações aqui na internet em que aconselham só a limpeza da pele de manhã com água. A meu ver, não é o mais correto. E eu explico porquê. Nós, durante a noite, a nossa pele também está a produzir sebo e está a produzir impurezas. Ou seja, de manhã é essencial também lavarmos o nosso rosto com um gel de lavagem suave. E agora, assim, estas dicas vão ser mais direcionadas a quem tem a pele oleosa e quem tem realmente propensão à acne, está bem? Portanto, limpar com um gel de limpeza bastante suave. Ou seja, não estarmos a colocar um gel de limpeza de manhã e à noite que seja muito agressivo para a pele, com muitos ativos
por exemplo, com ácido salicílico. É importante sim esses ativos, mas não na parte da limpeza. A limpeza tem de ser suave. Porquê? Porque a nossa pele tem este efeito que se nós lhe tirarmos muito sebo, imaginem, a nossa pele está oleosa, não é? Eu vou lá e lavo várias vezes ao dia para aquele sebo sair. Mas nós, ao tirarmos todo o sebo que está naturalmente presente na nossa pele, a nossa pele vai ter mais tendência a produzir sebo, ou seja, nós estamos a secar, mas por outro lado estamos a aumentar a produção de sebo na nossa pele, o que é prejudicial para aumentar a oleosidade. Portanto, a limpeza deve ser sempre feita com gel de lavagem suave. Eu vou dando alguns exemplos no meu Instagram dos cuidados de pele, mas depois também se alguém tiver alguma dúvida também posso sugerir. Mas lavar sempre de manhã e à noite. Em relação à limpeza à noite, quem usa maquilhagem, quem usa filtros solares, quem usa não, toda a gente deveria usar filtros solares. Portanto, Pois à é, eu noite. esqueci-me de dizer, e era isso, ou seja, a radiação ultravioleta gera stress oxidativo e, portanto, vai alterar o tipo de sebo. É muito importante a parte também do protetor solar, mas já lá vamos. Ou seja, à noite é importante uma dupla limpeza. Vamos colocar, por exemplo, um óleo micelar que não seja comedogénico, porque uma pele oleosa pode lavar com óleo sem estar a aumentar a oleosidade do rosto, está bem? Um óleo não quer dizer essencialmente que vai ser comedogénico, ou seja, que vai induzir a produção de sebo na nossa pele. Pode ser um óleo que seja amigo das peles oleosas, neste caso, vai dissolver todas essas impurezas numa fase inicial e depois lavar com o tal gel de lavagem suave que utilizamos na rotina da manhã, por exemplo. Portanto, dicas de limpeza. A pele tem que estar bem limpa, quer seja de manhã, quer seja à noite. Sempre com água morna, está bem? Porque a água muito quente ou a água muito fria não lava corretamente. A água muito quente também vai danificar a nossa barreira cutânea. Portanto, ali haver um equilíbrio. Lá está. Como tudo na vida, tem que haver um equilíbrio. Depois, hidratação, porque há muitas pessoas que me dizem eu tenho a pele oleosa, eu não vou hidratar porque ela vai ficar mais oleosa. Não, está incorreto. A pele oleosa necessita de hidratação, mas nós vamos optar por utilizar um produto que tenha uma textura que se adapte à minha pele. Obviamente que eu não vou usar um hidratante que tenha uma textura nutritiva, vou usar um creme, um gel creme, um sérum mais fluido, mas temos que dar hidratação à nossa pele. Ou seja, se a pele sentir que não está hidratada, ela vai dar aquele efeito de produção de sebo e ainda vai ser pior. Portanto, adicionar um sérum, por exemplo, mais concentrado em ácido hialurónico, para darmos ali um boost de hidratação, não precisa de ser um creme nutritivo que ainda vai provocar maior oleosidade, está bem? Portanto, de manhã e à noite, adicionar sempre esse cuidado hidratante. Depois, na rotina da manhã, nunca esquecer da parte do protetor solar, ou seja, estes são os 3 passos essenciais na rotina da manhã, que é a limpeza, a hidratação e a proteção solar. Para quem não tem o hábito de fazer skincare, são os 3 passos que devem começar a instalar o hábito. Depois vão adicionando mais coisas, não é importante. O importante é adicionarmos, sermos consistentes nos 3 passos essenciais. Então, a limpeza, a hidratação e a proteção solar. À noite, vamos tratar a nossa pele, ou seja, de manhã hidratar, à noite vamos tratar. Ou seja, à noite, a seguir à dupla limpeza que eu falei, é quando vamos acrescentar ativos que são importantes para ajudar não só a regular a produção de sebo, como eliminar o sebo que nós temos presente na nossa pele em excesso, certo? Portanto, é importante ativos como o ácido salicílico, retinóides, peróxido de benzoílo, todos esses pontos ativos são importantes, todos esses e não só, atenção, existem outros ativos importantes para adicionar na rotina. Agora, não me vou alongar muito porque cada pele é uma pele. Eu posso estar a dizer, por exemplo, Silvia, coloca ácido salicílico na tua pele, eu não conheço o historial da tua pele, eu não conheço qualquer problema que tenhas na pele, eu vou-te dizer para pôr ácido salicílico, amanhã estás pior, não foi um bom conselho. Ou seja, cada pele é uma pele, cada ativo vai ser direcionado naquele momento específico da pessoa, certo? Portanto, a rotina também tem que ser criada a pensar nisso, mas a ideia que eu vos quero transmitir é, à noite, tratar, de manhã, hidratar. Ou seja, é dos conselhos que eu dou, e quem não tem uma rotina consistente ainda, é importante ter, porque a nossa pele também merece ser cuidada como o nosso cabelo, nós também lavamos o cabelo, portanto, a pele é importante nós cuidarmos dela. E eu sei que a acne é muitas vezes um problema de autoestima, é muitas vezes um problema que se torna emocional, já há até campanhas, eu falo aqui de uma campanha que houve há pouco tempo, de uma marca específica que neste caso acho que foi a Bioderma, que teve em contacto com os psicólogos, ou seja, fizeram ali uma parceria, porque a acne vai mesmo influenciar o nosso bem-estar emocional, tanto nos partos jovens como na parte adulta. E vocês sabem que na parte adulta as borbulhas aparecer é muito chato, não só para a saúde como também visualmente. Portanto, a acne não nos vai definir, mas nós conseguimos regular e começar a tratar.
Atenção, outra coisa importante. É óbvio que a skincare é muito importante, mas como eu falei ao início, não sei se estava toda a gente já presente no direto, é muito importante também consultar um médico, principalmente as senhoras, porque é principalmente as mulheres que têm essa acne na fase adulta, para realmente perceber se há algum desequilíbrio hormonal que necessita de ser tratado, está bem? Porque ali pode estar a haver alguma desregulação na parte dos ovários e é importante ser seguida por um médico, não só, ou seja, fazer ali uma ponte. Ou seja, cuidar de skincare, mas ser acompanhada pelo médico, neste caso para fazer exames mais específicos e para tentar perceber onde é que há ali a desregulação. Mais ou menos é isto que é importante fazer a quem tem acne adulta. Também, se tiverem alguma dúvida, também podem colocar. E se precisarem também de alguma sugestão de algum produto, eu não sei se tens alguma dúvida em relação a isto, Silvia. Sim, porque assim, eu nunca tive acne, nunca tive problemas de pele, mas o meu marido, há uns anos, antes de nos conhecermos, tinha acne. E sabes o que é que lhe recomendaram na farmácia? Foi esfoliante. Tens a dizer sobre. É, é assim, tenho a dizer várias coisas. A esfoliação é importante sim numa pele oleosa, existem até dois tipos de esfoliação, não sei que esfoliante é que elas recomendaram, mas a esfoliação tanto pode ser física, quando nós aplicamos aqueles granulozinhos, ou então química, com vários ácidos. Ou seja, com ácidos, em vez de ser aquela esfoliação que nós notamos ali, aqueles grânulos, é a nível de ácidos que vai esfoliar gradualmente a pele. Assim, aconselho a esfoliação, no entanto, para uma pele, por exemplo, uma pele seca, agora falando numa pele seca, uma vez de 15 em 15 dias já é excesso, ou seja, se nós estamos ali a provocar uma esfoliação numa pele muito seca, ainda vamos danificar mais a barreira cutânea. Agora, numa pele oleosa, ela pode sentir necessidade de fazer esfoliação pelo menos uma vez por semana. Mais do que isso também não aconselho, porque lá está, vamos voltar ao mesmo, vamos estar a danificar a nossa barreira cutânea e isso vai trazer o quê? Mais problemas de pele. Portanto, é preferível fazer uma higiene adequada todos os dias, de manhã e à noite, e usar isso como complemento não tem problema nenhum, mas uma vez por semana é suficiente, sim. Boa. Olha, estás a ver, estavas a falar na questão da gordura, de que não tem problema o colocar, não é? Portanto, a parte da hidratação e o colocar o óleo ou algo do género, é igual com a alimentação. Sim, sim. É assim, no caso, o óleo não apresenta esse tipo de gorduras, que ele não é comedogénico, ou seja, ele não vai aumentar o sebo da nossa pele. E quando eu falo, há muitas vezes essa dúvida, por exemplo, não sei se também é a tua dúvida, mas em termos de hidratação e nutrição. Ou seja, Sim, nutrição, nós vamos dar gordura à nossa pele, ou seja, para uma pele seca vai querer essas texturas mais cremosas para darmos nutrição. Agora, para hidratarmos, nós vamos dar água à nossa pele, ou seja, a nossa pele também precisa de água para estar em equilíbrio. E a hidratação é fundamental em todos os tipos de pele, enquanto que a nutrição, já na pele oleosa, já não vai ser tão essencial. Já não vai ser tão essencial, aliás, não vai ser mesmo aconselhado, porque vai aumentar ainda mais o sebo produzido pela pele. Ok. Bom, mas achei muito interessante aqui esta questão da analogia lá está, e que falaste de, ok, se nós retiramos demasiado a gordura do nosso rosto, ok, vai ter tendência a produzir mais. Ou seja, lá está, nem sempre a gordura é o problema. Estás a ver, a gordura na pele, de forma natural, não é o problema. Assim como as gorduras que existem na alimentação de forma natural, não é o problema. O problema é das gorduras que são depois processadas, não é? Que sofrem aquecimento. Aí é que está o problema. Achei engraçado, portanto, agora para ajudar as pessoas a perceberem, quer de um lado, quer do outro, que o problema não está aqui na gordura. É sim, o problema está em equilibrar a pele, sim, também concordo. E depois existem assim, para além da esfoliação, existem outros cuidados complementares que se pode ter. Eu não alongo muito porque vai depender de pele para pele. Portanto, eu sei que muita gente desse lado sofre com este problema, portanto, depois, se quiserem, se tiverem alguma dúvida, eu também posso ajudar nesse sentido a escolher os melhores produtos mais adequados. Okay, bom, muito obrigada pela tua colaboração, por a partilhar este tempo. Nós tínhamos estipulado meia hora, mas acho que passou disso. Foi aqui uns 50 minutos. Foi bom. Obrigada. Obrigada. Uma boa semana para ti e para quem nos está a ver. Beijinho. Um beijinho. Obrigada.